do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Vamos a mais um devocional. Eu gostaria de meditar mais uma vez com você na palavra do Senhor. O livro de Êxodo narra a história da libertação do povo de Israel do Egito. Nos é mostrado que após o Senhor enviar 10 pragas, então o povo caminha em direção da terra a qual o Senhor prometera. O capítulo 14 de Êxodo, porém, narra uma situação diante desse progresso em direção a essa terra, a qual o Senhor, mais uma vez, endureceria o coração e endureceu o coração de Faraó, para que ele pudesse perseguir o povo de Israel no deserto. E assim foi feito. Faraó, mobilizando ali os seus cavaleiros, seus capitães, foi em direção ao povo de Israel, o qual é mostrado no verso 10 do capítulo 14, que ficaram com medo ao ver Faraó vindo em sua direção. Nos é dito que os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. No verso 11 diz que eles então falaram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasses de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aqui fica muito bem claro que Israel, diante de tal cenário de perseguição, diante do cenário de caos que sobreviria sobre eles, o seu coração não estava posto no Senhor que os tirara do Egito. Fato que Israel clamaram ao Senhor, como diz no verso 10. Porém, a primeira reação de Israel diante do problema foi colocar a culpa em Moisés, afirmando que por que ele os tirara do Egito, para que eles pudessem, na perspectiva deles, morrer ali no deserto. Israel, na verdade, não estava enxergando o propósito maior do Senhor diante daquele caos. Como é dito no verso de número 4 do capítulo 14, que o Senhor tinha um propósito muito bem específico nessa perseguição, que era mostrar para os egípcios que Ele era o Senhor, que Ele é aquele Deus Todo-Poderoso que governa sobre os céus e a terra e sobre os corações. É interessante que Israel, diante de tal cenário problemático, estava confiando naquilo que eles mais tinham medo. Eles estavam colocando a sua confiança na escravidão a qual dava falsa paz a eles. Normalmente, diante de situações caóticas e problemáticas, é revelado a nós aonde está posto os nossos corações. E simplesmente, normalmente, alguns contextos como esse, realmente revela o pecado do nosso coração, de acharmos que podemos governar sobre alguma coisa, de que podemos ter e dar segurança a algum cenário da nossa vida. Israel nos mostra que muitas vezes nós fazemos assim. Acreditamos que nós mesmos, ou algum cenário, ou alguma coisa pode dar realmente paz e segurança. Isso é para nos chamar a atenção, realmente nos perguntarmos aonde está posta a nossa segurança. Aonde está posta a minha e a sua segurança? Será que confiamos verdadeiramente diante do caos, principalmente que temos vivido, que a nossa segurança está realmente no Senhor? Ou será que confiamos simplesmente no homem e naquilo que o homem pode fazer? Onde muitas vezes somos escravizados
pelos nossos próprios corações aquilo que eles realmente determinam. Eu e você somos convidados a seguir avante e realmente, como diz no verso 13 e 14, que nós devemos aquietar-nos e vermos o livramento que o Senhor tem para nós. No verso 14 é dito que o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Moisés queria mostrar para o povo que o Senhor era aquele que realmente, diante de tal cenário de perseguição e de luta, que o Senhor estaria lutando por Israel. Na versão NVI, no verso 14, diz que o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Nós somos convidados, como servos daquele que morreu na cruz, a nos aquietar, nos acalmar e entender que quem peleja por nós diante dos problemas, diante das situações, é o Senhor. É o Senhor quem governa sobre cada coisa que acontece nesse mundo. Eu e você somos convidados a pôr o nosso coração tão somente no Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Deus, que nós possamos, ó Pai, com o Teu grande poder, ó Pai, realmente compreender que quem governa, ó Deus, sobre nossas vidas é o Senhor. E quem com um braço forte livrou Israel das garras do Egito e das garras do pecado, nos livra é o Senhor. Que nós possamos depositar a nossa confiança, Pai, em Ti. Que nós possamos depositar, ó Deus, o nosso coração no Senhor que peleja por nós. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã.